Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos nós, meus irmãos. Que a paz de Cristo reina em nossos corações. Porque antes nós achava que nós tinha a paz de Cristo em nossa vida, mas nós tinha um tormento, uma perturbação psicológica na nossa mente. Porque só se falava no inferno. Mas hoje nós temos Cristo em nossa vida. Eu quero te agradecer você, seja bem-vindo a este canal, Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Sou muito grato por você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo e está comigo. Eu fico muito grato, muito feliz por todos vocês que está me acompanhando. Eu tenho uma mensagem para nós, meu irmão, minha irmã. E essa mensagem, ela fala de uma grandeza, que é uma grande verdade, que não há no homem santidade. Não há no homem santidade. É o tema da mensagem. Por que não há no homem santidade? Porque o homem, por mais que ele procura ser santo, ele não consegue. Ainda que ele luta para ser santo, ele não consegue. Porque o homem, ele tem dentro dele o Espírito. E o Espírito não se contamina. Hoje nós já temos ouvido alguém dizer: é um espírito de porco. O cara tem um espírito terrível. Não, o espírito não. O espírito não tem nada a ver com a carne. Não adianta querer se santificar essa carne. Lutar, se esforçar para essa carne, conforme nós vemos que a Assembleia de Deus, Deus é amor, principalmente essas igrejas doutrinárias, que quer levar o povo debaixo de uma terrível escravidão. Eu fui de um ministério chamado Evangelho Quadrangular, que não era assim tão... Mas eu sei que, coitada das mulheres, não podia usar um batom, não podia usar um brinco, não podia usar nada. Que tudo era pecado. Tudo era um absurdo. O homem não podia vestir uma bermuda, o homem não podia andar de chinelo, o homem não podia... tirar a camisa, o homem pôr uma camiseta cavada, o homem não podia deixar o cabelo crescer um pouco, o homem não podia deixar a barba, não podia deixar o bigode, que tudo, eu pergunto, esta carne se santifica? Então não há santidade no homem. É o título da mensagem. Ainda que as religiões doutrinárias se esforçam, mas essa carne não se justifica nem se santifica. Não há, porque o próprio Jesus foi bem claro nas suas palavras. João 6:63, a carne para nada. Ela não serve para nada. Sabe o que é nada? Nada. Então não adianta você querer se purificar essa carne. A única coisa que você tem que fazer com a carne é cuidar dela. Tomar um banho, para tirar a sujeira, né? Você procurar descansar o seu corpo físico, sua saúde física, sua saúde mental, mas o Espírito está lá dentro. O Espírito é intocável. Porque, como diz segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ainda que o homem exterior se contamina, o homem interior não se contamina. Então não adianta a pessoa querer se santificar, sendo que não há dentro desse livro santificação nenhuma. Porque o único que encontrou que Jesus disse: sede santo, está lá bem claro, lá no capítulo 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, versículo ali 15, sede santo, e 16,
Sede santo, como santo é aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de proceder. Quer dizer, ser santo em toda a vossa maneira de proceder. Então, isso tem sido difícil, porque você tem que ser santo, como aquela mensagem que eu preguei sobre a luz e sobre o sal da terra. Luz, você tem que estar onde você estiver, você tem que ser luz para o mundo. Que o mundo olha para você e vê em você aquilo que ele não vê nele mesmo. Sal é o que tempera. Sem o sal, faltou o sal. O alimento, por melhor, por mais bem preparado que seja, mas faltando sal, faltou o mais importante. Então nós somos sal e somos luz deste mundo. Então, meu irmão, ser santo não é esta carne. A transformação, ela não vem de fora. Não adianta o seu paletó, a sua gravata, o seu cabelo cortadinho, sua barba feita. Não adianta o seu longo vestido, o seu cabelo longo. Você demonstrando para a sociedade que você é diferente. Diferente em quê? Se o que palpita dentro de você é o mesmo, como eu já falei e volto a falar. Se você orar o dia inteiro, passar o dia inteiro com vocês chamam de consagração, que eu já passei por isso, o dia inteiro orando dentro do templo, sem comer. Eu me lembro que a Assembleia tinha, acho que todas as quarta-feiras tinha um dia de consagração. E ela passava o dia inteiro. E quando chegava um determinado horário, o pastor dizia assim, olha, se alguém querer comer um pedacinho de pão, tem um pedacinho de pão aqui com alguma coisa, um chá, um leite lá, para vocês tomar. Mas se vocês aguentar ficar o dia inteiro, é melhor ainda. E eu ficava o dia inteiro, desde a hora que entrava de manhã até a hora que entregava, que encerrava, ficava sem comer. Eu pergunto, o que eu ganhei com isso? Para que isso serviu? Se duas pessoas estiverem junto, um passar o dia inteiro em oração e outro passar nos seus afazeres, trabalhando, cuidando dos seus negócios, eu pergunto, qual a diferença? Tem alguma diferença? Ele é mais importante? Ele é mais santo do que o outro? Não, porque Deus não vê o homem segundo a carne. Deus vê o homem segundo o Espírito. Eu já citei aquela passagem do filho pródigo. Vocês conhecem, muito citado nas mensagens. O filho pródigo saiu, gastou, fez tudo, voltou. E qual a diferença? Como ele foi tratado? Melhor do que o que estava lá. Que o que estava lá não abandonou, não arredou, permaneceu. E o outro desperdiçou, gastou, fez tudo o que queria, voltou, foi recebido. Então assim é o nosso Deus. Você não pensa porque você participa de um local doutrinário. Aqui lá as mulheres não podem nem cortar as pontinhas do cabelo, mulher não pode usar um batom, mulher não pode usar um esmalte, mulher não pode, porque o homem não pode, porque a mulher não pode, por quê? Porque você não pode sair, você não pode participar de uma festa, você não pode estar na casa de parente que não é crente, você não pode. Por que você é mais do que as outras pessoas? Como? Deus já tem os seus. Eu não aceitei esta palavra no início. Mas Deus já tem os seus. Quem é de Deus já está determinado. Deus já o separou e é. Então muitos, como disse Jesus, capítulo 22 de Mateus, versículo 14, muitos são chamados. Você pode até receber um convite, mas poucos são os escolhidos. Então, Deus já determinou esse não é, esse não é, esse eu não quero, esse eu quero, porque tudo é dele, tudo provém dele. Porque você não pensa que é mais santo do que foi Moisés. Um homem santo, que eu já ouvi pregador falar que a santidade de Moisés foi tanta, mas isso é uma mentira. Que Moisés não morreu, Moisés subiu vivo para o céu.
Mas isso é uma mentira, porque esse livro não relata isso. Mas Moisés, com toda a santidade, que era o único profeta que falava com Deus face a face. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Ele falava com Deus face a face, só que tinha uma nuvem, para que Moisés não via o rosto de Deus, porque homem nenhum poderia ver a face de Deus. Só porque Moisés disse uma vez para Deus, quando Deus diz, eu vou destruir todo este povo, Moisés diz, Senhor, eu vou destruir outra vez. Deus diz, eu não irei mais com este povo, porque Deus numa coluna de fogo ele andava durante a noite para iluminar a região onde estava o seu povo. E durante o dia ele formava uma nuvem por causa do sol, do calor no deserto. Deus disse, eu vou parar, não vou mais com este povo, vocês vão caminhar sozinhos. Moisés disse, se o Senhor fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor for abandonar nós, então risca também o meu nome do livro da vida. O que Deus disse para Moisés? Moisés, você é um homem especial. Você é um homem importante, Moisés. Que é isso, Moisés? Você acha que eu vou arriscar o seu nome? Você acha? Eu abandono o povo, mas você eu não te abandono, Moisés. Eu estarei com você, Moisés. Porque grande é o meu amor por você, Moisés. Não. A resposta de Deus foi essa. Moisés, todo aquele que pecar contra mim, eu riscaria o nome dele do livro da vida. Quer dizer, qual a diferença para Deus? Qual a diferença de Moisés para com os demais israelitas? Mesma coisa. Todo aquele que pecar contra mim, riscaria o nome dele do livro da vida. Pronto, acabou. E nós vemos lá na frente, Moisés irado tocou na rocha. E Deus disse, não entrará na terra prometida. Você vai morrer aqui. Ele viu a terra. Mas quão belo é essa terra. Deus disse, só que lá você não vai entrar. Ele andou 40 anos com aquele povo, mas não entrou lá dentro. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Então, para Deus não tem esse negócio e outro tal, como a religião faz. Essa tal de hierarquia que não passa de uma anarquia, que existe posição elevada e posição mais baixa. Para Deus, Deus olha num nível só. Todos são todos iguais. Porque o próprio Jesus diz, vós são todos irmãos. Não tem um mais. Chama um pastor de irmão para você ver o que ele fala para você. Chama um bispo, um apóstolo de irmão. Ô irmão fulano, eu não sou irmão não. Eu te repreende você. Eu quero respeito. Tá. Por quê? Porque ele se acha mais do que os outros. Mas voltando para o que eu estava dizendo. Nenhum homem consegue ser santo neste mundo. Porque tudo está na nossa carne. A carne não se santifica e não se justifica, mas o Espírito que está em nós, este é santo e é o único que vai voltar para Deus. Se você viver uma vida de jejum e de oração, o dia que você partir e morrer, você vai vir à terra. Você vai para a terra e vira a terra e deixa de existir. Pronto, acabou. O que adiantou tanto o seu jejum e sua oração? Mas, irmão Nilson, onde está aí? Jó, capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Acabou. Você não existe mais. Agora, o Espírito, como diz Jesus, 26 e 41 de Mateus, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para retornar de onde ele veio, porque Deus, ele é o Pai do Espírito. Deus não é o Pai desta carne. Deus, ele é o Pai do Espírito. Então, o Espírito volta para Deus, porque Deus é o Pai. 12 de Hebreus, versículo 9. Deus, ele é o Pai do Espírito. Então, o Espírito é a única coisa que retorna para Deus. O Espírito não está independente de condenação ou de salvação, porque o Espírito é santo. Meu irmão, está esclarecido? Eu vou ficando por aqui. Que a graça de Deus continue reinando na sua vida. Curte, compartilhe e dá o seu like, para que o YouTube possa sempre enviar para outras pessoas, para que este canal possa crescer. Graça e paz para todos. Bye, bye.